meus amigos, prazerzão estar com você. Um dia após o Grenal, faço a minha análise. A minha análise é o seguinte: o Grêmio ganhou porque teve ambição para vencer. O Inter perdeu porque entrou com medo. Time que entra para não perder, 80% das vezes perde. 80% das vezes perde. Entrou para não perder, vai perder. Tem muita chance de perder. Entrou para ganhar, tem chance de ganhar. Pode ser que perca. Tem 10% de chance de perder. 10, 15, 20%. Tá? Mas o Inter entrou para não perder. Botou dois volantes, Musto e Lindoso, que fazem a mesma função. Eu não sei por que ele insiste com o Musto. O que o Musto dá de ganho para esse time do Internacional? Nada, absolutamente nada. É um jogador burocrático, um jogador lento. E o Lindoso é a mesma coisa, Então o Inter entrou com um jogador a menos, podendo ter um criador, um meia de criação, como é o D'Alessandro. O D'Alessandro devia ter entrado desde o início do jogo, jogasse até onde desce. Isso que deveria ter acontecido. O Inter tinha que ter entrado com o Patrick. Se é um treinador corajoso, entra com o D'Alessandro e Patrick. Não, entrou com Musto, com Lindoso, né? Com Jussa na lateral esquerda. Que jogador é esse, meu Deus do céu? Olha, não vou nem qualificar. Mas olha, da onde é que tiraram esse tal de Jussa? Foi o pior em campo. Pior em campo, juntamente com o Marcos Guilherme. O Marcos Guilherme, do que ele era antes da pandemia e do que está sendo depois da pandemia, é uma diferença gritante. Eu não sei o que aconteceu com a cabeça desse cara. Só corre, só sabe correr. Como corredor ele é nota 10. Agora, como jogador de futebol, tá devendo e muito, tá? O Inter só teve uma chance de gol, Thiago Galhardo naquela cabeçada, né? O Vanderlei só fez uma defesa. Se o Grêmio jogasse sem goleiro, ia ser 1-1. O do Thiago Galhardo de cabeça, que também não foi uma chance clara de gol. A bola foi no meio do gol, onde estava o Vanderlei, né? Então não foi uma defesa difícil do Vanderlei. Enfim, o Grêmio ganhou porque teve mentalidade de vencer. Tá? O Renato botou os melhores em campo, das disponibilidades que ele tinha. Eu até pensei que o Maicon ia entrar também, o Jeromel, no sacrifício, mas ele colocou o PP, que não tinha condições de jogo, colocou e foi o melhor em campo. Orejuela, que lateral, gente, que lateral. Vitor Ferraz, outro baita lateral, mas já perdeu a posição para o Orejuela. Na minha opinião, já perdeu a posição para o Orejuela. Orejuela apoiou o jogador perigosíssimo, tá certo que teve como combatente o Jussa, né? O Jussa que, eu não sei, por que ele botou o Jussa? É a terceira opção, tudo bem, o Wendel pegou Covid, né? O Moisés não podia jogar, mas que colocasse ali o Rodinei, talvez já dava um brilho a mais, um apoio a mais. Agora o Jussa sem condições, né, gente? Bom, então, time sem armador não tem como ganhar. Essa é outra verdade. Quem que vai cruzar a bola para o Thiago Galhardo ou para o Abel Hernandes fazer o gol? Quem que vai deixar pifar o jogador? Quem que vai alimentar os atacantes colorados? Não tinha. O Lindoso, pelo amor de Deus, né? Portanto, os três melhores do clássico são todos do Grêmio. PP, jogador perigosíssimo, jogador com agudo, né? Jogador, e o gol foi a la Cebolinha, né? Ele dribla e chuta. Esse é o PP, tá? Que eu sempre coloquei que o Renato deveria ter colocado ele de titular no tempo do Cebolinha. Hoje ele é titular porque o Cebolinha saiu, tá? Então o PP foi o melhor em campo, o Orejuela foi muito bem e o Vanderlei também salvou aquela cabeçada do Thiago Galhardo, também entra como um dos melhores, tá? O Inter sem transição, o Inter sem nenhuma criatividade, o Inter sem vontade de ganhar. Essa foi a tônica do clássico. O Inter não teve ambição para vencer e agora vai ter que vencer 2 jogos fora, ou pelo menos empatar um e ganhar outro, para garantir a classificação. O Inter está numa situação, apesar de ser o líder, pior que a do Grêmio. Por quê? Porque o Grêmio tem 2 jogos na arena. O Inter tem 2 jogos fora. Tá? Portanto, o Kudê foi o maior culpado por essa derrota. Porque entrou com um time perdedor, entrou com um time sem vontade, entrou com um time sem a ambição da vitória, para segurar o empate, para não perder mais uma vez, e acabou perdendo. Tá?
O Inter parece, há 10 jogos, tem medo do Grêmio. Com exceção de um jogo, aquele empate, que o Inter até jogou melhor. O único empate do Cudê, inclusive. Em 5 jogos ele tem 4 derrotas e um empate. Um aproveitamento pífio do Cudê. Né? A diferença, portanto, o Inter entrou com um time chama-derrota, né? Cudê medroso, e o Renato entrou com um time com a ambição de vencer. Tá? E o Lomba não teve culpa no gol, mas dava para ter defendido. Estava mal posicionado, dava para ter defendido. Foi um chute de fora da área, né? Do limite da área, vamos botar assim, e dava para ter defendido. O Lomba é um goleiro que já foi extra classe e hoje é um goleiro simplesmente normal. Não compromete, mas também não faz nenhum milagre. Tá? Por que Patrick não? Essa é a pergunta que eu faço com o Cudê. Por que não entrou com o Patrick? Ele estava meia boca. PP também estava. Por que não entrou com o D'Alessandro? Não aguenta 90 minutos, mas joga até onde aguentar. É jogo no Beira-Rio. É jogo no Beira-Rio. Tá? Zé Gabriel, Jussa, Lindoso, Musto, Marcos Guilherme. Só citando esses 5 jogadores, né? 5 jogadores, já dá para dizer por que o Inter perdeu. E o Grêmio teve ambição, teve PP, teve Orejuela, teve Kahneman, xerifão na zaga, teve também toda a estrutura do Grêmio. O Inter dá fôlego para o Grêmio. O Inter tira a crise do Grêmio. O Inter consegue ressurgir o Grêmio das cinzas. E o Inter entra em parafuso. Essa é a análise que eu faço do Clássico Grenal. Muito obrigado, tenha todos uma boa quinta-feira e fiquem com Deus.